Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o nosso Caminhos para o Prof. Filo, o nosso programa de extensão aqui da Universidade Federal do Acre. Sou o professor Felipe Durante e hoje, no nosso último encontro, a gente recebe o professor Manuel Coraci, que, para quem tem algum vínculo com a filosofia, dispensaria apresentações, né? Mas professor aqui da casa, foi coordenador do curso, coordena uma série de grupos de pesquisa e no Prof. Filo, além de estar vinculado à linha de pesquisa 1, né, o Fundamentos do Ensino, Currículo e Políticas Educacionais, ele coordena nacionalmente o projeto 1.2 dessa linha, Formação Docente em Filosofia, Estágio Supervisionado, PIBI de Residência Pedagógica e Atividades de Extensão. O professor Coraci também é coordenador da nossa residência pedagógica aqui na UFAC, uma pessoa com toda experiência e competência para poder falar para vocês hoje um pouco de um dos componentes do Prof. Filo, né, que é o projeto educacional, né, o produto educacional que tem que constar no projeto, que na nossa aula sobre escrita do projeto eu não me aprofundei, porque teríamos a contribuição generosa do professor Coraci. Professor Coraci, muito obrigado de coração por aceitar o convite, participar desse encontro aqui, né, que tenho certeza que vai ajudar todo mundo que tem interesse no mestrado profissional em filosofia a se orientar, se organizar, aprender mais. Quem já está também vinculado ao mestrado profissional, seja na UFAC ou em outro núcleo, também vai aproveitar da sua expertise aqui, né? Obrigado, professor. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Coraci. Bom dia, professor Felipe Durante. Muito obrigado pelo convite para participar desse projeto de extensão sobre o Prof. Filo, da UFAC. É uma iniciativa muito importante e inovadora e creio que certamente ajudará os nossos egressos do curso de licenciatura em filosofia e de outras instituições, né, que pretendem participar do processo seletivo 2024 do Prof. Filo, núcleo FAC. Então é com muita satisfação, né, que eu aceitei esse convite na tentativa de contribuir com o tema, né, dos produtos técnicos, tecnológicos ou conhecidos como produtos educacionais, né, como parte dos resultados da dissertação de mestrado profissional em filosofia. Bem, a minha exposição aqui terá como ponto de partida a experiência que eu tive no primeiro semestre de 2023, né, na disciplina Laboratório de Ensino de Filosofia. Essa disciplina, como a sua ementa é bem clara, né? Ela visa discutir o ensino de filosofia sob a perspectiva do laboratório, isto é, como um espaço de experimentação do pensamento e de produção filosófica. Volta-se tanto para o aprofundamento teórico de temas e problemas filosóficos, como para a análise crítica e ou criação de novas práticas. Diversas propostas podem ser realizadas no âmbito do laboratório. Por exemplo, estudo de temas, problemas e períodos históricos da filosofia, exame e desenvolvimento de novas técnicas de ensino, materiais didáticos, metodologias, programas de ensino e planos de aula de filosofia,
reflexão crítica sobre a legislação vigente para o ensino de filosofia, projetos e atividades interdisciplinares. Nós fizemos um recorte nessa primeira disciplina, essa primeira versão. Nós aprofundamos o estudo sobre os textos sobre o ensino da filosofia, analisamos aspectos teóricos e metodológicos no ensino da filosofia e, por fim, fizemos a articulação do referencial teórico metodológico do laboratório com os projetos de pesquisa dos mestrandos, com vistas aos produtos educacionais. Uma vez que a disciplina do professor Felipe Durante tratava especificamente do projeto como um todo, né? Então havia aí um diálogo, uma interface, mas com aspectos bem delimitados no sentido da finalização, né? Então, com base nisso, eu poderia dizer que, em primeiro lugar, um pouco sobre o mestrado profissional no Brasil, de forma muito rápida, né? Há uma portaria da CAPES que regulamenta essa oferta desde 17 de outubro de 95, né? 3 décadas depois do parecer 977 de 65, né, que definiu essas novas regras dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil, né? Então, essa portaria de 95, ela tem como fundamento a flexibilização do modelo de pós-graduação estrito sensu em nível de mestrado, né? Então, isso, digamos, foi o fundamento legal para que, no Brasil, nós tivéssemos essa pleiade de programas de pós-graduação, estrito sensu, voltados para a área de ensino, de diversas áreas, como o Prof. Mate, o Prof. Letras, o Prof. História, o Prof. Qui, que é o Prof. Química, né? Há também o Prof. Sociologia, e o Prof. Filosofia, né? Além de outros mestrados profissionais em áreas que não são de ensino, né? São áreas mais, digamos, técnicas, tecnológicas, né? Na área da engenharia, da arquitetura, das ciências da saúde em geral, enfim. O Prof. Filos se caracteriza justamente no contexto do ensino, né? E entre essas inovações dessa portaria, da flexibilização também, há digamos, uma recomendação que o estudante deva apresentar trabalho final que demonstre domínio do objeto de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele, de acordo com a natureza da área e com a proposta do curso. Esse trabalho poderá tomar formas, como, entre outras, dissertação, projeto, análise de casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos e protótipos. Então, veja que as diretrizes aqui são amplas, né? Embora apareça nas regras gerais do Prof. Filo o termo trabalho de conclusão de curso, não pode ser confundido com o conceito clássico que nós temos na graduação de TCC, trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes nós chamamos simplesmente de monografia, mas o trabalho de conclusão de curso quer dizer que há diversas formas, né, de apresentá-lo. Assim também, quando o termo aparece nas diretrizes do Prof. Filo, né, muitos pensam assim, eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso. Sim, é um trabalho final. É uma dissertação? É uma dissertação.
né, visa um produto técnico-tecnológico ou simplesmente produto educacional, visa, sim, a várias possibilidades, né, no contexto do ensino de filosofia, né? Haja vista que o Prof. Filo é um mestrado na área do ensino de filosofia, é uma única linha, digamos, uma única área de concentração. Eu acho que com essas observações, que os demais colegas já devem ter refletido sobre ela nas outras intervenções, né? Eu só gostaria de fechar essa primeira parte também citando mais uma vez essas diretrizes que teve como base o Prof. Mate, né, o ensino de ciência e matemática, né, porque foi o que avançou mais rapidamente, né, em relação aos produtos educacionais. Então, as diretrizes dizem o seguinte, que o mestrando deve desenvolver alguma nova estratégia de ensino, uma nova metodologia de ensino para determinados conteúdos, um aplicativo, um ambiente virtual, um texto, enfim, um processo ou um produto de natureza educacional e implementá-lo em condições reais de sala de aula ou de espaços não formais ou informais de ensino, relatando os resultados dessa experiência. Mais uma vez, nós podemos observar a natureza, né, e as características do Prof. Filo. Não se trata de um mestrado acadêmico, onde você vai refletir sobre a obra de um autor, não é? Ou um conjunto de obras, ou uma comparação entre diversos conceitos de uma área determinada da filosofia, enfim. Aqui não. Aqui a experiência é aquela oriunda da sala de aula onde o mestrando, que por definição é um professor de filosofia do ensino médio, né, preferencialmente do sistema público, mas não excluindo o sistema privado, né, e também em espaços onde ele tem espaços formais e informais. Também não é exclusivo de sala de aula, mas ele tem que estar vinculado a uma instituição escolar, né? Isso é o ponto importante. Senão perde o sentido da sua qualificação, né? Então acho que é muito importante dizer isso. Ele não pode estar deslocado da sua realidade enquanto professor de filosofia no ensino médio e também no ensino fundamental, porque em algumas cidades, né, desse vasto país, há experiências belíssimas nessa área. Aqui no Acre, salvo engano, nós temos uma ou duas escolas particulares, se eu não me engano, creio que confessionais ou comunitárias ou propriamente privadas, né, que possuem essa inserção da filosofia no ensino fundamental, né? No sistema público estadual, né, até onde eu tenho conhecimento, salvo engano, né, a disciplina filosofia é oferecida no ensino médio, primeira e segunda séries, há casos de oferecimento na terceira série, né, mas por conta de todo o modelo do novo ensino médio, né, a carga horária foi deslocada para outros programas, que eu não vou discutir aqui, apenas citando para, né, para caracterizar bem o que nós queremos demonstrar aqui para o nosso futuro pós-graduando do Prof. Filo. Tá? Então, esse há também uma portaria de 2009 da CAPES, uma portaria normativa, que orienta que o trabalho de conclusão
final do curso poderá ser apresentada em diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registro de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e institucionais, de produtos e técnicas, produção de programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudo de caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente propostos e aprovados pela CAPES, né, pela área respectiva. Então, mais uma vez, eu estou citando exaustivamente essa legislação para caracterizar bem, ou seja, o nosso futuro pós-graduando, né? Seja ele egresso da licenciatura em filosofia ou em outras licenciaturas, uma vez que o Prof. Filo não é um programa fechado, então se há situações em que outros licenciados que em outras áreas estejam em sala de aula, não é? Lecionando filosofia ou com algum conteúdo voltado para a filosofia, ele poderá, sim, realizar o processo seletivo e, se lograr êxito, né, ingressar no Prof. Filo e continuar o seu trabalho, não é? Não desvinculado da sua prática docente. Isso é muito importante, né? Eu vejo que alguns projetos ainda têm um rosto de trabalho final acadêmico, do mestrado acadêmico. Então, eu acho que por isso que esse projeto, coordenado pelo professor Felipe Durante, é importantíssimo, porque ele vai sanar as dúvidas que alguns colegas têm a respeito da formatação, ou seja, das formas, não é, de apresentação desse trabalho exaustivo de 2 anos. Por isso ele é bem-vindo. Só um parênteses. A minha percepção sobre o êxito no Prof. Filo tem como base a experiência que eu tenho, ou que eu tive como coordenador do primeiro PIBID da UFAC, que foi de 2012 a 2018. Né? Embora o curso tenha sido criado em 2008, nós só tivemos digamos, os critérios para nos habilitarmos em 2012. Era um programa de 4 anos, né? Havia 40 bolsas com 4, 5 supervisores. Num segundo momento, poderia acrescentar outros coordenadores juntamente com o coordenador geral. Enfim, esse ciclo acabou, né? E hoje o PIBID tem outro formato nos 2 primeiros anos da licenciatura e a residência pedagógica, que eu também coordeno a primeira residência pedagógica da UFAC, que começou em 2022 e se encerra em 2024, porque ele é voltado para o quinto alunos, estudantes, né, do quinto ao 8º período da licenciatura. Então, a minha percepção sobre tudo isso é que aqueles licenciandos que participaram do então PIBID, né, lograram êxito nos concursos públicos estaduais, né,
e até mesmo os institutos federais, e também na condição de professores substitutos da UFAC e de outras instituições, né, justamente por terem participado de um programa de iniciação à docência, né, em que não havia no nosso horizonte a palavra produto educacional, não é? Mas, na verdade, nós fizemos isso. Não é? Na prática, nós fizemos belíssimos trabalhos, né, individuais e coletivos, né, que muitas vezes não foram divulgados, não foram devidamente publicados, enfim, mas eles foram realizados. Né? E isso faz com que esses nossos antigos pibidianos hoje sejam supervisores do PIBID ou então preceptores da residência pedagógica, porque tiveram essa experiência no chão da escola, uma inserção no cotidiano da escola e na sala de aula do seu supervisor ou do seu preceptor na escola pública. Né? Então, acho que isso tudo, né, nos habilita, enquanto membro do corpo docente permanente do Prof. Filo, dessa primeira etapa, nessa inauguração, né, dessas turmas, né, em dizer algo, né, que possa realmente ter sentido para aquele que pretende ingressar em um programa tão especial quanto esse. Eu costumo dizer que quem vem para o Acre, e especialmente para o FAC, vem para construir, cada um a seu tempo. Né? Então, nós temos muita coisa a fazer aqui, né? E o Prof. Filo é uma né, dessas atividades. Né? Voltou, né? Deu uma parada técnica aí. Né? Então, Aqui continuou, mas tá tranquilo. Foi aqui. Aqui. Bem, uma outra observação importante que eu creio que eu possa contribuir. É importante que o, o produto educacional que faz parte, no primeiro momento, do projeto de pesquisa e que, no decorrer do mestrado, né, vai ter a forma de trabalho de conclusão de curso, trabalho final, né, que ele esteja de acordo com uma das linhas de pesquisa do Prof. Filo, cuja área de concentração é ensino de filosofia, e dentro das linhas há diversos projetos de pesquisa. Né? Eu vou citar o meu caso. Eu sou da linha de pesquisa da linha 1, né? E onde há 2 projetos, né? 3, né? E, enfim, eu fui alçado à coordenação, né, de um desses projetos no âmbito nacional, né, que é justamente sobre formação docente em filosofia, estágio supervisionado, PIBI de residência pedagógica e atividade de extensão. Né? Então, no meu caso, o meu primeiro orientando, professor Renes Ramos, ele está totalmente inserido nessa linha 1, nesse projeto, né, com um produto educacional a ser elaborado, bem delimitado nessa linha, nesse projeto. Eu digo isso porque nessa segunda
nesse segundo processo seletivo, né, creio que com esse projeto de extensão do professor Felipe Durante, os nossos egressos possam visualizar melhor, ter mais clareza do que fazer, né? Procurar entender essas linhas de pesquisa e seus respectivos projetos, olhar para o corpo docente e dizer, não, eu gostaria de trabalhar, né, dessa forma aqui. Né? Então, acho que com isso as coisas ficam bem mais claras. Né? Então, dependendo da linha de pesquisa, nós vamos ter, por exemplo, como produto, vamos ter dispositivos. Então, desde os projetos Aprender a Escrever, Ensinando a Filosofar, com jovens e adultos, imagem, texto, um texto na área da filosofia da arte, sobre teatro, filosapeando, né, que são experiências a partir do aplicativo do WhatsApp, manual de gamificação, o ensino filosófico com o cinema brasileiro, né, resistência e barbárie, no caso da capoeira filosófica, um movimento de ensino-aprendizagem, filosofia em rede, como a experiência com jovens no Facebook, pop filosofia relacionada à área de estética, né, ou poética, no começo de tudo, sobre o mal, os mitos e a ética em Paul Ricoeur na formação de professores, identifiquei isso, né? O ensino de filosofia com o cinema, né? Enfim, são entre outros. Uma segunda forma, paradigmas. Né? Então, você pode fazer produtos relacionados a as práticas na dimensão fenomenológica, por exemplo, em prol do ensino da filosofia, identidade e reconhecimento em Charles Taylor, ou outros temas em autores como Aristóteles, Nietzsche, Deleuze, Silvio Galo, enfim. Você tem esses paradigmas que você pode, né, tomar como base, mas sempre procurando elaborar ali um caminho a ser seguido, né? Ou seja, uma como é que se poderia dizer, um paradigma propriamente dito, né? Você também tem instituições. Então você pode tentar mostrar, por exemplo, há um caso Kemet, Escolas e Arcadas, a importância da filosofia africana no combate ao racismo epistêmico e à Lei 10.139. Trabalho importante, né? Vai ter ali um produto educacional, né? Da ordem do dia, né? Como diz o Paul Ricoeur, perdoar não é esquecer, nós temos o dever da memória, né, do reconhecimento, enfim, né, questões que não vou entrar aqui. Né. O ensino de filosofia nos cursos de ensino médio integrado do Cefet do Rio de Janeiro, mas foi uma experiência interessante. E a desconstrução do ensino de filosofia e a legislação antirracista. São exemplos de instituições, ou seja, de uma outra forma de apresentar o produto. E aí há outros, questão de gênio, né? Essa questão do poético, né? Da poiesis, enfim. E aí você tem a tipificação desses produtos educacionais no ensino da filosofia. Podem produtos destinados a promover experiências lúdicas, dotadas de regras e mecânicas próprias, com finalidade de induzir a prática filosófica em algum momento pedagógico. Aí você tem os requisitos: apresentação textual, proposta didática, mecânica, referencial teórico, manual de jogo, crédito, né? Você pode também ter sequência didática, né? Um conjunto organizado de materiais de diferente natureza, direcionando o ensino ou a prática da filosofia. Então, você tem todos os requisitos aí. Oficinas, né? Cartilha ou manual, que pode ser impressa, digital, enfim, um tema bem delimitado. Eventos acadêmicos ou artísticos, colóquios, seminário, exposição, festival, enfim. Esse também pode ser um produto. Jornal ou revista, digital ou impresso, organizada pelo mestrando ou por um grupo de
coordenado pelo mestrando, com periodicidade regular, distribuição local, regional, nacional, internacional, página web, né, destinada ao uso escolar, visitação do saber, produção filosófica, sistematização, aplicativo, programa computacional, sistematização conceitual, mapa, vocabulário, catálogo. Outra forma, audiovisual ou paradidático, também da mesma forma. Livro didático ou paradidático, técnica ou metodologia didática, né? Tradução de produtos, né? E que foi uma experiência já vivenciada por alguns PIBIDs na primeira versão do programa. Eu até deixei separado aqui para mostrar que foi exemplos de tradução de textos feito pelos colegas da Federal do Paraná. Aqui. Que bacana. 3 diálogos entre eles, né? Esse livro Sim. é muito bacana, né? Eles, lá no Sim, Paraná, olha, que é a nossa instituição sede, eles produziram uma série de materiais que se tornaram referência, né? Isso. Esse outro, Diálogo sobre Metafísica e Religião, do Malebranche, eu achei fantástico esse aqui, né? A gente tem problemas sérios com a interface entre filosofia e religião, não é? Então, nada melhor do que o texto do Malebranche, né? Para discutir, entre outros. Eu guardei tudo isso, eu sou um guardador de coisas. Guardador, não diminua, é um arquivo vivo. Então, os que tinham havia sido duplicado, eu passei para o professor Reis me orientando, né? Falei, fica com esse, vou ficar só com um exemplar, né? Outro texto belíssimo produzido no passado foi do Charles Feitosas, né? Fazendo filosofia com arte. Então, sabe, essas coisas que nos motivam a cada vez mais a acreditar que é possível fazer muita coisa. Então, revisão ou atualização de produto, enfim, são várias possibilidades. E aí, eu vou citar um exemplo do passado. Quando a professora Maria Lúcia Aranha e depois a professora Marina Chauí e outros mais começaram a fazer os primeiros manuais de filosofia, né? Eles foram tão sofisticados, que eles passaram a ser livros didáticos do básico dos cursos de filosofia do Brasil afora, né? Porque a linguagem não estava acessível, né? Foi um esforço muito grande. E hoje não, hoje já temos as professoras citadas aqui, fizeram outras propostas, outros manuais. Eu tenho guardado todos eles ao longo dos anos, porque eles são uma preciosidade, uma fonte de pesquisa que muitos não souberam aproveitar. Não era para pegar aquele livro, simplesmente abrir e repetir, era uma fonte de inspiração, né? Então, aquilo ali foi um produto educacional avant la lettre, né? Não sabíamos que, mas é um produto, se quiser, um parâmetro é esse aí. O outro é um também da minha geração, que é o Mundo de Sofia. Até hoje eu tenho um livro e o CD com o jogo, gamificação, e eu jogava aquilo, eu joguei bastante, porque eu queria aprender todos os passos que eu tinha que trabalhar com meus alunos, né? Então eu vou lá aprender. Então, o Ostergaard, né? Enfim, ele trouxe a perspectiva dos mitos nórdicos, né? E aí eu fico pensando, por que que nós, amazônidas, e aqui somos todos também povos acrianos, né? Uma influência nordestina, essas gaúcha, né? Sulista em geral, né? Ou seja, sírio-libanesa, indígena, africana, de países do Caribe, que é uma, né? Há italianos aqui, alemães. Então, os mitos se misturaram. Então, por que não trabalhar, né, a partir desse universo
mítico, né? Algum produto educacional. É possível, sim, né? Eu, quando lecionava História da Filosofia no Brasil, eu iniciava, a partir de um livro, de um manual, né, belíssimo, de um colega do País Basco, que morou aqui na América Latina. O primeiro momento da minha disciplina era trabalhar toda a filosofia anterior ao processo de colonização, né? Então, era toda a filosofia, a cosmogonia ou a cosmologia, né, desses povos originários, enfim. É uma forma de trabalhar também belíssima, né? Não só daquele passado distante, dos nossos 500 anos atrás, mas no atual, né? E às vezes nós estamos na Amazônia e aqui no Acre, particularmente, na fronteira de dois países, né, que são andino-amazônicos, que tem uma relação muito grande, não só em termos né, de geopolítica, né, mas também em termos de cultura e processos migratórios e essas idas e voltas desses mesmos povos no mesmo espaço, apenas separado por uma questão político-administrativa, ou seja, de países distintos, com suas regras distintas. Então, assim, é mais assim, um conselho, né, que eu deixo aqui para aqueles que pretendem também trabalhar em algum produto educacional voltado para o ensino de filosofia nas comunidades indígenas, nas escolas públicas, nas comunidades indígenas, né? Que também está faltando isso, a gente fazer esse trabalho, né? E, bem, quilombola não há no Acre, né? O primeiro trabalho sistemático sobre quilombola na Amazônia, do professor Eurípides, que trabalhou aqui, na região fez uma tese com os povos quilombolas da região de Oriximiná, onde eu nasci, e da região de Óbidos, tudo ali perto, né, ali para cima do norte do Pará. O primeiro trabalho sobre isso é que também teve um desdobramento prático, no sentido ético, moral e político, né, de políticas públicas, né, que reverteu uma série de questões. Então, ou seja, teve eu não gosto muito da palavra aplicabilidade, mas teve um desdobramento, né, social, né, um engajamento, né? Então, assim, são mais dois exemplos que eu uso, né? Bem, nós também poderíamos a partir dessa exposição, eu, eu creio, professor Felipe, que ficou clara essa diversidade de produtos e as subdivisões e a relação com a linha de pesquisa e com o projeto de pesquisa. Isso tem que ficar bem claro para quem vai participar de um processo seletivo, né? Nesse momento, né? Para não chegar nu e cru no programa, mas sabendo que o seu projeto passará por uma comissão, né, que será rigorosa, né, mas também atenta às condições materiais de existência desses candidatos, né, de tal forma que chegue a um consenso de que tal trabalho é possível fazer e ele terá toda uma estrutura curricular, né, afunilada. Nenhum mestrado e doutorado na área de filosofia tem esse afunilamento, né? Todos nós sabemos disso, né? Passamos por isso, né? Então ele é voltado para esse público. Eu diria que não é a minha área principal, mas faz parte da minha vasta formação acadêmica, né? E que nós aprendemos muito com
os programas de linguística aplicada da Unicamp, onde havia já esse trabalho de sala de aula, né, um trabalho etnográfico, depois etnológico, né? Então, essa descrição densa do fazer do professor já é uma coisa que a Unicamp, de forma bem particular, já fazia isso nos anos 80 para os 90 e continua. Então, acho que isso a professora Letícia deve ter já explicado direitinho esses processos todos de pesquisa, né? De técnicas de pesquisa, técnica no sentido mais amplo da palavra, né? De procedimentos metodológicos, né? Ou seja, formas de interagir. Então, o Prof. Philo ele já nasce dialogando com as ciências humanas, né? E com as outras áreas, né? E suas metodologias. Isso é muito importante, né? Então, professor Felipe Durante, eu vou passar para uma terceira fase da minha exposição. Eu creio que até aqui, né, esteja claro, né? Tá muito claro, professor Guaraci. Acho Certo. que muito meritório que você tenha trazido para a gente as informações legais que subsidiaram todo o processo de desenvolvimento do Prof. Philo e ter trazido essa vasta gama de exemplos de possibilidades de produtos educacionais, salientando que eles têm que estar relacionados com o ensinar filosofia e com o projeto apresentado. Acho que foi cristalino a sua fala nesse sentido. Obrigado. Esse terceiro momento ele é bem rápido, porque o professor João Lima, o nosso coordenador, talvez já tenha dito, né? Eu baixei um número expressivo de dissertações do Prof. Philo no Brasil todo, né? E somente hoje, pela manhã, eu encontrei um ou dois ou três exemplos que passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e eles foram mais do Nordeste. Então, é uma preocupação. Fica aqui o meu conselho, né, e reiterando a, as diversas exposições do professor João Lima, né? Ele é também o presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da UFAC, né? Todos esses trabalhos que envolverão, né, pessoas, processos, deverão passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Ele é importantíssimo para depois publicarmos. Quer dizer, essas dissertações, todas elas podem ser publicadas mais adiante como livro, né? No formato livro, mas no interior dela há o produto educacional. Ele também pode ser uma publicação separada, né? E depois desdobrada em diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão em ambientes formais e informais, né? Então, passar pelo crivo do Comitê de Ética em Pesquisa é muito importante. Embora haja uma preocupação mais dos colegas das áreas de ciência da saúde, mas, mas com a experiência que todos nós temos com as ciências humanas, principalmente na área da linguística ou então na área da antropologia, da sociologia de modo assim, mais particular, né? Essas áreas desenvolveram bastante, avançaram bastante em termos de comitê de ética em pesquisa, né? Principalmente a antropologia, por sua inserção em ambientes em que é regulado pelo Conselho Nacional de Saúde, como, por exemplo, as comunidades dos povos originários, né? Como nós chamamos aqui, de indígenas, né? Ou seja, cada comunidade, né? Bem, assim também em ambientes religiosos, como, por exemplo, as religiões da Ayahuasca aqui, no Acre, né? Que requer um trabalho de campo, ou então mesmo nas diversas religiões que você tem que participar de todo aquele processo de conhecimento e, por respeito às pessoas que estão ali, você também passa pelo crivo. Então, eu encontrei três exemplos que eu vou passar
para os nossos alunos do Prof. Filos, a primeira turma, mostrando, olha, eu encontrei trabalhos já nesse sentido, com todos os termos de esclarecimento livre, esclarecido, etc., tal, né, no sentido de, né, ajudá-los a fazer o melhor trabalho possível, né. Então, nós iríamos agora para a quarta parte, se tivermos tempo, né. Também vou me reportar a um grupo de trabalho, né, da CAPES, né, GT de Produção Técnica, de 2019. Então, essa comissão, ela chegou à seguinte conclusão na avaliação da produção técnica e tecnológica, ou seja, dos produtos educacionais. É necessário que eles tenham aderência, que é um critério obrigatório, né? Então, eles devem estar vinculados com a linha de pesquisa, atuação de projetos vinculados a estas linhas. Já falei isso, né? O impacto são as mudanças causadas pelo produto tecnológico, né? Importante, né? A aplicabilidade faz referência à facilidade com que se pode empregar o produto a fim de atingir os objetivos específicos para os quais foi desenvolvido, né? Outra, inovação, é um conceito amplo, né? Mas poderia definir como a ação ou ato de inovar, podendo ser a modificação de algo já existente ou criação de algo novo. De repente, um novo olhar sobre uma sequência didática, sobre uma questão. Eu gosto muito dos exemplos ligados à estética, embora eu não seja da área de estética, mas tenho um apreço muito grande, né? Eu fui aluno do professor Benedito Nunes, então eu aprendi a ter um gosto estético, um juízo, né, estético, embora eu não seja alguém, um artista, né? Mas eu tenho um apreço por essa área, porque te dá assim, uma abertura. Eu, por exemplo, eu tinha a maior vontade de conhecer, de ver a Guernica do Picasso. E ano passado eu tive oportunidade em Madrid, fui ao museu da Reina Sofia, paguei os 18 euros e fiquei lá, né, admirando a Guernica. Aí, pela primeira vez na vida, eu pude compreender o processo de criação de um artista plástico formidável como o Picasso, né? E também o Salvador Dalí, eu vi os dois. Então ali havia vários experimentos de como ele pensou e materializou a Guernica, né? E também as suas obras na área da escultura. Ele era mais conhecido como escultor, embora a sua obra mais divulgada seja, né, uma pintura, um quadro, né? Enfim, esses são exemplos, né, de como é possível fazer algo, né, de algo já existente, né, uma inovação. E aí a gente pode pensar também o olhar para a nossa realidade, que é a Amazônia, né, e, o seu entorno, que é muito rico de expressões artísticas, né? Então, é possível fazer filosofia também no âmbito do Profilo dessa forma. E a complexidade, né? Que é essa propriedade associada a diversos atores, relações de conhecimentos, necessária elaboração dos produtos, né? Eu acredito que essa comissão tenha acertado, né? E talvez, além desses itens que eu falei, há também o acesso, né? Acho que é importante. Não basta dar conta de todas essas características, mas ele tem que ser acessível, né? Isso, cada produto tem sua forma de acessibilidade, mas é importante vou usar um termo que hoje não se usa mais, mas é a publicização, né? Necessário que seja, como se diz em inglês, open access, uma obra aberta,
gratuita, né? Que as pessoas possam, né, a partir dali, desenvolver outras e outras formas, né? Tá? Então, como pensar, então, um produto educacional para além da forma, né? O Rony Freitas é um professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele pensou esse, essa questão, um quadrinho muito interessante, e eu vou passar isso depois para o professor Felipe Durante, né, que é um texto, acho que vale a pena, não pude projetar aqui, mas depois, talvez, quando editar, né, possa colocar. Então, nós vimos que todos indicam um produto pela sua forma, né? Que são guias didáticos, livros, catálogos, cadernos de atividade, de curso em ambiente virtual de aprendizagem, enfim, né? Mas nós temos também que pensar tudo isso para além da forma, né? Esse para além da forma tem a ver com o compromisso, né? Que o programa tem com a qualidade do ensino, né? É um livro didático, por exemplo? Tá. Mas vamos fazê-lo de tal forma que, além dele ser acessível, ele tenha níveis de profundidade filosófica, não é? Tem que ter esse compromisso com o ensino de filosofia. Acho que por isso o termo é além da forma. Embora a forma seja extremamente importante, mas ele também necessita dessa dimensão semântica, como diz o espanhol, né, Manuel Aria Moreira, né? Semântica, dimensão sintática, né? Tá? Então acho que são né? Que dê conta também desse eixo pedagógico, do eixo comunicacional, como diz o Kaplan, não é? Tá? Então, há uma relação entre as teorias de Aria Moreira e Campbell. Então, você tem, de um lado, as dimensões, que eu já falei, dimensão semântica, conteúdo, dimensão pragmática, metodologia, dimensão sintática, forma de apresentação, que dialoga com o eixo conceitual do Campbell. Né? Então, dimensão semântica, conteúdo, eixo conceitual. Dimensão pragmática, metodologia, eixo pedagógico. Dimensão sintática, forma de apresentação e eixo comunicacional. Não é? Então, com base em todos esses referenciais, nós temos, então, esse processo da avaliação, né, processual, e o planejamento, que é a análise, o público-alvo, o desenho, que é essa formulação de objetivos geral e específico, desenvolvimento, seleção e organização dos conteúdos, determinação das estratégias didáticas, determinação da forma de comunicação, implementação, a protoparticipação, né? E avaliação, aplicação, validação, né? Acho que são todos esses aspectos, né, que nós poderíamos apontar, né, como parte de uma parte importante desse objetivo final, que é, né, o trabalho de conclusão de curso em suas variadas formas, mas com aqueles compromissos, né, que eu já citei, os compromissos sociais, e também com a sua profundidade, com o seu compromisso filosófico e com o ensino de filosofia. Né? Creio que são que eu tenha falado aqui esteja no âmbito das orientações, dos conselhos,
ou então daquilo que já experimentamos anteriormente entre outros programas que nós participamos, né? E que agora tem o seu colorário no Prof. Filo, né? Então, acho que é isso que eu tinha a contribuir nesse momento. Pode ser que em outro momento haja outras informações, mas eu creio que essas informações são essenciais nesse momento para que o nosso futuro mestrando possa buscar aí inspiração para fazer o melhor projeto possível e lograr êxito no processo seletivo e ao entrar, reelaborar, aperfeiçoar e melhorar na disciplina de laboratório do ensino de filosofia, no seminário de projetos, no seminário de pesquisa, e na disciplina de filosofia, do ensino de filosofia e na optativa. Já um percurso feito que, se ele tiver bem focado e bem orientado, certamente dará conta. Mas desde que ele escolha a linha de pesquisa, né, correta e seu respectivo projeto, porque também nós, professores, orientadores, os próprios pós-graduandos, assim como o programa como um todo, não somente no núcleo FAC, mas o programa em rede como um todo, também será avaliado, né, quadrenalmente, entre muitos aspectos, né? Enfim, esse também é importantíssimo que os trabalhos estejam alinhados com a linha de pesquisa e com os projetos de pesquisa nos quais o seu orientador esteja vinculado. Isso, né, é muito importante. Então, muito obrigado. Fico aqui à disposição das perguntas, comentários do professor Felipe Durante, desde já agradecendo a oportunidade de participar desse importante projeto de extensão, não é, coordenado pelo professor Felipe Durante, que é o nosso vice-coordenador do Prof. Filo. Né? É bom que você diga isso, né? Que estamos diante de alguém altamente compromissado com esse programa. Obrigado. Obrigado, professor Coraci. A sua fala acho que foi muito esclarecedora ao retomar os processos, né, de desenvolvimento do Profilo, ao frisar a importância de pensar num produto educacional vinculado com a área de concentração, com a linha de pesquisa, com o projeto, né, atentando também para as questões regionais onde estamos inseridos, e acho que o elenco, né, o cardápio de exemplos que você trouxe das possibilidades ajudam a interessada ou interessado em fazer o processo seletivo a ter ideias, né, de como pensar um produto educacional que tenha uma aplicabilidade, que possa ser útil, né, fazer um esboço e, enfim, agradeço de coração por você ter cedido o seu tempo para nos ajudar aqui nessa empreitada. Desejo a quem for fazer o processo seletivo a, a boa sorte e o bom trabalho, né? E antes de encerrar, lembrar, né, assina aqui embaixo a lista de presença que vai ficar disponível durante o processo seletivo. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal do Prof. Filofac para receber as atualizações, nos sigam nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que pode ser ajudada pelo conteúdo dele, né? Vamos disseminar as boas informações rede afora. Professor Coraci, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente a sua experiência e expertise, e agora esse foi o último vídeo, né, para fechar com chave de ouro esse nosso pequeno projeto de tentativa de contribuição, né, e
encontrar vocês que estão nos assistindo no processo seletivo. E se for de outro núcleo, boa sorte. Também espero que os nossos vídeos aqui tenham te ajudado a produzir, redigir um bom projeto, a conhecer um pouco mais do Prof. Filo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa jornada rumo ao Prof. Filo, em especial o pessoal aqui do núcleo da UFAC. Grande abraço a todas e todos.